E hoje, de novo, também eu venho abordar sobre essa questão que Vossa Excelência citou aqui, da questão do trânsito. De fato, temos algumas, digamos, eu não diria alegrias, porque não dá para dizer que o número menor de mortes pode ser uma alegria para nós. O que nós estamos constatando é que, no final do Carnaval, eu, pelo menos, e Vossa Excelência mencionou rapidamente, o Rio Grande do Sul registrou o mais violento Carnaval dos últimos 10 anos. Ao contrário da estatística brasileira, que foi uma redução do número de mortes e do número de acidentes. E foram 33 vítimas no Rio Grande do Sul. Essas mortes aconteceram em rodovias, 14 delas em rodovias federais, 14 em rodovias estaduais e mais 5 em rodovias municipais. A dor das famílias, das 239 vítimas fatais do incêndio de Santa Maria, nós somos obrigados a lidar também com esse trágico número, que é a repetição do acidente da mortandade, uma verdadeira guerra civil no nosso Estado. No ano passado, o feriadão terminou com 16 vítimas fatais nas estradas gaúchas, contra 20 mortes em 2011. Mesmo com o rigor da lei seca e com a fiscalização mais rigorosa, o meu Estado, isso sublinhado por Vossa Excelência com muita correção, apresentou estatísticas preocupantes. É importante ressaltar, claro, também faço como o senhor fez, a eficiente atuação da Polícia Rodoviária Federal. Neste Carnaval, aumentaram em relação ao Carnaval de 2012 os testes usando o bafômetro, o aumento dessas autuações em 183%. As autuações de motoristas, 37% o aumento, e as prisões em flagrante em 23%. São números importantes, mas eles refletem apenas uma parcela da realidade das nossas rodovias. Como bem disse hoje, avaliando num comentário, o jornalista Alexandre Garcia, da TV Globo, no Bom Dia Brasil, ele que é um atento analista dessas questões de trânsito, a tragédia nas estradas brasileiras, que incluiu o aumento da frota de motos, aumento de caminhões e carros, é muito maior. Significa quase uma tragédia diária semelhante à da Boate Kiss, lá de Santa Maria. Entre a meia-noite de sexta-feira, 8 de fevereiro, e a meia-noite de quarta-feira de cinzas, a Polícia Rodoviária Federal registrou 157 mortes e 1.793 feridos nas estradas brasileiras. Foram 3.149 acidentes. Não há dúvida de que o rigor da fiscalização e a lei seca, como Vossa Excelência destacou, ajudou a reduzir os números trágicos de mortes no trânsito. Uma queda de 18% no número de mortes, de 19% no total de feridos e de 10% o número de ocorrências. Mas as colisões frontais e a falta de atenção de muitos motoristas continuaram sendo algumas das principais causas das vítimas fatais deste Carnaval de 2013. Foi o que alertei, aliás, exatamente há uma semana, na sexta-feira, nesta mesma tribuna, alertando para que os motoristas tivessem mais cuidado, preservando a sua vida, da sua família e também de terceiros. A tolerância zero, os novos meios de prova, como os bafômetros mais rigorosos e a elevação do valor das multas foram aliados importantes na luta contra as trágicas estatísticas das estradas brasileiras. É a mão do Estado, é a mão do legislador, aí como Vossa Excelência muito bem destacou. Mas é preciso reforçar que o Estado, seja o governo municipal, o governo estadual ou o governo federal, também tem responsabilidades para evitar novas vítimas no trânsito. Especialista em direito no trânsito, Sérgio Luiz Perotto, do meu Estado, fez uma avaliação importante sobre as causas das tragédias nas rodovias nacionais. Ele, inclusive, esteve nesta casa, a meu convite, para enriquecer o debate Políticas para o Trânsito Seguro de Motocicletas, realizado no ano passado com a ajuda da Comissão de Assuntos Sociais. Segundo esse especialista, a lei de trânsito, por si só, não opera milagres. É preciso investir, ao mesmo tempo, em infraestrutura viária, educação e fiscalização no trânsito, segundo um artigo que ele publicou, inclusive, nessa semana no jornal Zero Hora. Temos um código de trânsito com 15 anos de existência, mas é referência no mundo inteiro esse nosso código, prevendo punições severas, como a multa de R$ 1.915 e a suspensão da habilitação para quem for apanhado dirigindo depois de consumir bebida alcoólica.
Apesar do rigor, o Código não é cumprido. Boa parte das penalidades sequer é aplicada por falta de estrutura dos órgãos de trânsito. Aí vem mais reforço à Polícia Rodoviária Federal e aos órgãos, aos DETRANs dos estados, para dar celeridade aos processos, porque senão acabamos estimulando a impunidade, senador Aloysio Nunes Ferreira. E as penas restritivas ao direito de dirigir muitas vezes deixam de ser aplicadas devido à prescrição desses processos. Além disso, os DETRANs estimam que cerca de 40% dos veículos em circulação estão em situação irregular. 40% dos veículos. São veículos não licenciados e condutores sem habilitação. Imagine o risco que isso representa para as pessoas que estão cumprindo a lei. O sistema falho cria uma situação de clandestinidade. Os maus condutores não veem motivos para respeitar as normas de trânsito, apostando na burocracia do Estado. Os bons motoristas acabam, às vezes, contagiados pelos maus exemplos, como falta espaço para ciclovias e passeios de pedestres e transporte público de qualidade. As pessoas acabam evitando outras alternativas de locomoção, sobrecarregando cada vez mais as vias públicas. É o caso do aumento das motocicletas. Para citar um exemplo que ilustra bem a inoperância do Estado, por causa de um buraco enorme que eu vi, senador Aloysio Nunes Ferreira, na Estrada Parque Península Norte, que sai lá do Lago Norte, no sentido para o Paranoá, Varjão, aqui em Brasília, capital da República. Abriu não foi um buraco, uma cratera no centro da rodovia central do Varjão. Todo mundo que conhece ali sabe o que é, na direção do Paranoá. Era tão grande que eu vi 6 carros no acostamento, uns com pneus furados e outros com a suspensão quebrada, que o guincho teve que buscar. Qual foi a solução? Em vez de imediatamente a autoridade ir lá tapar o buraco para evitar riscos, ainda felizmente não houve vítimas fatais. Mas evidentemente não é esperado, no meio de uma avenida central, um buraco daquele tamanho. Um bueiro abriu ali naquele. Aí uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal parou no meio com um policial militar que deveria estar trabalhando para a segurança pública, parou ali para que não houvesse mais riscos. 48 horas depois, aquele buraco foi tapado. 48 horas depois, senadora Aloysio Nunes Ferreira. Então, são essas e outras ocorrências que levam à descrença exatamente na demora do poder público na capital. Agora, se na capital da República acontece isso, imagine no resto. O meu estado, Vossa Excelência fez uma referência, o meu estado tem mais de 100 municípios, cuja sede do município não tem acesso asfáltico, a sede do município. Isso nós estamos no século XXI, senador. E eu agora, no recesso, tive o privilégio de, junto com um casal de amigos, percorrer quase 7.000 quilômetros de rodovia saindo do Acre e chegando a São Borja, lá no Rio Grande do Sul, passando pelo Peru, praticamente todo, pela Bolívia, pelo norte do Chile e pelo norte da Argentina. Senador Aloysio Nunes Ferreira, eu vejo que o discurso ideológico radical do Evo Morales é só da boca para fora. Empresas brasileiras estão fazendo duplicação de rodovias na Bolívia, de excelente qualidade, financiadas pelo BNDES. Ótimo que seja assim. Então, o setor privado está fazendo as rodovias lá na Bolívia. Da mesma forma, no Peru, que é o estado mais liberal em relação a essas concessões. Nenhum acidente vimos ao longo da estrada. E estradas muito perigosas, porque são estradas que, pelos Andes, pelos 4.950 metros de altitude, é muito alta e é uma situação complicada. Nenhum acidente. Estradas da maior segurança, mesmo aquelas onde há o desmoronamento de pedras das montanhas dos Andes, ali há sinalização, há avisos quando você está chegando próximo daqueles locais. E onde escorre a água das montanhas da neve derretida, há também uma superfície própria para não haver a aquaplanagem do veículo, que são pedras que trepidam o veículo, então não há nenhum risco. Então, tecnologia usada para isso. Então, tudo isso mostra que nós estamos, o Brasil, este país, a 8ª potência do mundo, numa situação de, no século XXI, termos rodovias que estão contribuindo pela sua fragilidade, falta de sinalização, buracos ou não conservação,
E ontem o senador Pedro Taques aqui fez um relato dramático. À noite no Jornal Nacional, tudo que o senador Pedro Taques falou estava visível com imagens estarrecedoras, senador Aloysio Nunes Ferreira. Eu fiquei pasma de ver o Estado. Como é que vai haver condição de você escoar a produção no Estado? Era barro puro, caminhões atolados, caminhões que não perderam até a condição de trafegabilidade. E eu fiquei com pena dos motoristas e das pessoas que operam ali, pessoas que não tinham, até com risco de vida, porque não tinham, um dos motoristas teve um problema cardíaco, até chegar ao socorro, teve um problema seríssimo de saúde. Então, veja que nós temos que as administrações públicas precisam ter um cuidado muito maior em relação a isso. Precisamos repensar esse quadro de inoperância do Estado, incluindo seus mecanismos repressores, especialmente na área do trânsito, pois as mortes continuam acontecendo em escala crescente, e melhorar, claro, as condições das rodovias. Como citei na semana passada, no Carnaval de 2012, 192 pessoas morreram nas rodovias brasileiras. Foram quase 3.499 acidentes, com 2.207 feridos em apenas 5 dias. São números tão trágicos e alarmantes como aquela que aconteceu lá no meu estado, em Santa Maria. Dados da própria Polícia Rodoviária Federal apontam as 9 rodovias mais perigosas e com os maiores históricos de acidentes durante os períodos de carnaval. São as BR 101, 222, 116, 376, 040, 381, 050, 153 e 290. Os trechos com maior histórico de acidentes estão nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina e Paraná. Seu estado está fora, como bem Vossa Excelência ressaltou aqui quando falou. Segundo, esse é um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, feito em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Os quilômetros 20 e 30 da BR-290, no Rio Grande do Sul, próximo a Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte do meu estado, município que fica a 80 quilômetros de Porto Alegre, ainda representam, segundo esse estudo, os maiores riscos de acidentes. Por isso, além de sugestões convencionais, como manter uma distância segura do veículo que vai à frente e evitar ultrapassagem em faixa contínua, pontes e curvas, é preciso também maior participação do Estado na melhoria da sinalização e na qualidade das rodovias, com acostamento e também com refúgios e, claro, informações claras aos motoristas. A indústria automobilística, senador Aloysio Nunes Ferreira, a indústria automobilística, que ainda não aceitou um convite feito pela Comissão de Assuntos Econômicos para vir aqui dizer por que os veículos no Brasil são tão caros comparativamente no mundo, e tudo isso, poluente, tudo isso, devia vir aqui e deveria se envolver no debate sobre segurança dos veículos, porque em muitos casos decorre exatamente de problemas mecânicos dos automóveis. Nós estamos ainda defasados em matéria de segurança, com estudos feitos por institutos europeus há, no mínimo, 20 anos. E isso não é aceitável ao preço que o consumidor brasileiro paga pelos veículos no Brasil. Por fim, senador Aloysio Nunes Ferreira, neste ano eu reapresentei um projeto do ex-deputado Fernando Gabeira, seu amigo, que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça para facilitar o acesso à carteira de habilitação para os motoristas daltônicos, pessoas com dificuldade para identificar as cores. A ideia vinda já daquele projeto é que o formato dos semáforos seja alterado de acordo com o foco luminoso, quadrado para a luz vermelha, triangular para amarela e circular para verde. Com uma simples etiqueta, o adesivo, é possível implementar essa melhoria, que pode aumentar a segurança e a qualidade no trânsito para 15 milhões de brasileiros que são daltônicos, 8% dos brasileiros, o equivalente à cidade de São Paulo e região metropolitana paulista. Eu penso que com isso resgato aí um direito humano de uma pessoa que tem essa não deficiência visual, ele apenas troca as cores. Então, seria a forma de adaptar o sinal para a compreensão das pessoas daltônicas. Portanto, segurança no trânsito passa por uma conjunção de fatores. A lei precisa continuar sendo muito rigorosa
e acessível a todos, sem discriminação. A fiscalização tem que ser intensificada, provou agora pelo trabalho exemplar da Polícia Rodoviária Federal, que, como o senhor, eu também desejo que os governos estimulem e aumentem as condições materiais e, sobretudo, humanas para esses profissionais. O motorista deve prestar muita atenção, com cuidado redobrado, aos riscos de dirigir à noite ou ter cautela ao dirigir com chuva. Além disso, o Estado precisa cumprir seu papel, oferecendo melhor estrutura, rodovias e estradas com segurança, bem sinalizadas. Quando todos fizerem a sua parte, as mortes no trânsito cessarão, não só no meu Estado, mas em todo o Brasil. E nós deixaremos de, a cada fim de carnaval, ter que vir à tribuna para falar sobre estatísticas trágicas que acabam enlutando centenas de famílias em nosso país. Obrigada, senador.